Ei, bem-vindo, bem-vinda. Esse é mais um Origens com Gabi Maciel e eu, Lígia Zottini. A gente está chegando no penúltimo episódio dessa temporada e, por fim, nós chegamos depois de toda uma jornada histórica, externa, macro, com todas as principais civilizações. É dado, né? Terminamos o último na geometria e é dado o momento da gente poder fazer um mergulho nesse grande universo que não é menor, ele só é microscópico, que chama-se DNA. E também é um dos temas que Gabi brilha e nada, e voa, e mergulha, e expande. Então, mais um episódio onde você lidera, amiga. Seja bem-vinda. Gratidão, amiga. Gratidão a todos vocês, a todas vocês que nos ouvem. E chegamos na reta final da nossa primeira temporada, né, amiga? Acho que nada mais justo do que a gente, depois de expandir tanto, de ampliar tanto esse nosso campo de visão do todo, né? Do recontar dessa linha do tempo linear em que a gente aprendeu um pouquinho na escola, mas que a gente abriu alguns desdobramentos aí para incitar a pesquisa de vocês e a curiosidade para mergulhar junto com a gente, já focando em uma próxima temporada. Mas para a gente justamente conseguir mergulhar nesse micro do micro, que é o DNA, com mais presença e com outro olhar, né? Não com o olhar daquilo que a gente aprende na aula de biologia e na aula de química, mas com um olhar multidimensional. Então, acho que sugiro que a gente abra aqui a nossa primeira apresentação, junto com o Gabi, nosso co-criador aqui desse encontro. E a geometria do DNA, né, para quem já acompanhou Origens anteriormente, através dos nossos workshops, das nossas falas aí, ao longo da nossa jornada, se a gente encerrou o episódio passado falando sobre geometria, né, a geometria da forma que informa, a gente tem dentro do parâmetro do macro sempre a réplica no nosso micro, né, amiga? Então, eu gosto até quando você fala que a gente troca nesses nossos locais de fala, isso é só, eu falo pra gente se ver, porque na realidade a gente está trocando essa energia, esse campo, essa geometria o tempo todo, né? E aí quando a gente pega o gancho do episódio passado, quando a gente falou do DNA, quando a gente falou da geometria, para trazer para o DNA, é a gente entender que tudo que a gente falou até hoje, existe uma réplica por fractalidade no nosso DNA. E aí, aquele universo que se abre pra gente, que foi um dos nossos momentos mais inspiradores de troca, e que é o que a gente estava experienciando antes de começar a gravar, tá, gente? Porque a gente vive constantes viradas de chave e ativações de campos conscienciais dentro do nosso DNA. E aí, vamos pro nosso próximo, que a gente já quer abrir aqui, trazendo para vocês um processo que eu vou passar um frame aqui pra minha amiga, a Li, para ela. Isso aqui é uma informação nova, né, amiga? Que a gente está acessando e que eu acho muito sincrônico, tá? Para partilhar com vocês, principalmente porque a gente está num momento aí de retorno ao sagrado. A gente falou muito disso no episódio de Egito com Isis, né? Sim. E que eu acho nada mais justo e pra gente honrar esse feminino, sim, né? De um lugar que a gente não acha referências óbvias falando sobre isso, antes mesmo da gente recontextualizar as pessoas no espaço-tempo com aquilo que a gente já vem compartilhando no Origens. Acho justo a gente abrir a nossa fala falando sobre ela um pouquinho. Não, super, e mais uma vez a gente vai fazer conexão e menção a Vanessa Queiroz, que é Vozes Ancestrais, grande amiga e irmã. É um podcast aqui, irmão nosso, irmã. E ela que trouxe, em uma das formações que ela dá, ela trouxe essa história que eu não sabia. A gente não sabia, a gente não tinha acesso, exato. Então, ela é linda e ela é Rosalind Franklin. Ela foi, na verdade, a mulher que, junto com o Maurice, né, o Crick, enfim, ela era muito próxima na década de 50, lá na Inglaterra, do Maurice, se eu não me engano, que é um dos... E a gente vai chegar nele... que é um dos descobridores do DNA. Exato, de todo o estudo que abriu para o que temos hoje, né? São três, o James Watson, o Crick e o Maurice. E aí, desse lugar, ela é muito próxima dele e pela proximidade eles meio que se desentenderam ali.
E ela foi seguir a jornada dela, que era estudar esse lugar da genética humana, enfim, ela foi convidada para fazer isso. E por fim, entre muitas fotos, ela consegue, por favor, a próxima. Ela consegue fotografar, que é a tal da fotografia 51. E essa fotografia 51, se você conseguir, Gabi, aumentar ela, foi a primeira fotografia de um DNA feita por Rosalind. E desse lugar ela acaba chegando na mão dos três, né? Os alunos em comum ali, onde eles estavam na faculdade da Inglaterra. Chegou até eles. Ela, na verdade, nunca foi tão creditada naquele momento da história, década de 50. Ela acaba falecendo muito jovem, com 37 anos. Ela, depois de tirar essas fotos, ela sai da jornada do DNA. E aí, eles foram premiados com o Nobel, né? Isso. Nesse lugar da descoberta do DNA. E ela não foi mencionada. Ela foi apagada da história, porque foi uma chave muito grande. Foi a partir dessa foto que eles conseguiram decodificar todo o processo de DNA que a gente conhece hoje. O início dele. E não foi, até porque o prêmio Nobel não dá, prêmio póstumo. Mas, em 2000, como tudo que acontece nessa virada de milênio, desse lugar de expansão de consciência, Maurice vem a público, já depois dos seus 80 anos, e faz uma restituição ainda muito, né, enfim, não chegou a todo mundo, mas é histórica. E ele fala, olha, eu não teria feito sem essa foto, eu não teria feito sem Rosalind. Então, a gente queria deixar isso aqui muito bem registrado e para que todo mundo conte essa história. Sim, até porque, né, amiga, quando a gente fala sobre... Quando a gente começa a registrar, né? Quando a gente começa a registrar por imagens, a gente... tirar as fotografias, e nisso a gente já veio falando até nos episódios anteriores, quando o próprio Massaremoto tira das moléculas da água, é uma forma de dar forma para aquilo que se estuda, para as teorias, né, para os movimentos de comprovação científica. E quando se registra o DNA desse lugar, né, quando se vê o DNA ali de cima, obviamente com uma tecnologia da década de 50, né, gente? Mas a gente já começa a entender que existe existe uma geometria que ali eles já começaram a esboçar e a entender que nada era chapado e plano, e que o nosso próprio DNA tinha uma consciência e uma dimensão multidimensional, né? E que ela abre esse universo, ela abre através do olhar desse feminino, né? Através da guiança da intuição dela, para a abertura desse grande portal que foi os nossos últimos aí, at least, aí, os nossos últimos quase 70 anos aí de história. Muito recente. É muito recente, é muito recente. Exato. Para tudo que aconteceu até agora, e aí de esquecimento. Exato. E aí a gente entra também no outro ponto que a gente não vai se aprofundar aqui agora, mas eu falo que um grande marco quando a gente fala aí de pós-guerra, pós-segunda guerra, porque o encerramento da Segunda Guerra Mundial e a abertura das pesquisas de pós-guerra, que foi quando a corrida da Guerra Fria, né, ali, foi o que incitou essa competição. E aí abre um parênteses que eu queria deixar aqui, né? Quando a gente entra nesse movimento competitivo, a gente entra naquele movimento que eu vou deixar e mostrar aqui para quem estiver assistindo em formato de vídeo, a gente entra num processo que a gente falou muito no episódio passado, de dualização. Quando a gente dualiza, em que a gente não se encontra nas bordas da vida, a gente entra num processo de separação. E essa separação, essa competição, nessa corrida tecnológica que começou, né, com a antiga União Soviética e Estados Unidos plus Europa e União Soviética ali na época, gerou-se um processo de ruptura que a gente já vem contando ao longo dos episódios. Essa ruptura vem acontecendo há milhares de anos. E aí quando a gente separa, em que a gente não se vê, esse exemplo dela é claramente um processo em que esse feminino e esse masculino se desconectam, eles não se veem, um não reconhece o outro, e isso foi se perdendo ao longo da história. Então, ou seja, se lá na década de 50 isso era falado, a história contada foi perdendo essa conexão e esse ponto de encontro das polaridades, que é a dança das polaridades, que é o que a gente faz aqui o tempo inteiro. A nossa troca, essa dança entre os polos, é o que faz a gente se conectar, ter esse cenário de
cocriação em comum, que é a nossa busca, que a gente vai falar lá mais pra frente, que é a busca de voltar para esse uno, para essa unidade, para esse integral. E o nosso DNA nada mais é do que isso. Imagine que o nosso DNA, gente, é a fusão, é esse encontro. E vamos falar de DNA físico agora. Podemos até mudar o nosso slide aqui, a nossa apresentação. Porque falando de DNA físico, não vamos... O DNA multi a gente vai deixar mais pra frente. Mas se a gente falar do nosso DNA físico, ele é isso. Ele é um compilado de matéria, ele é um compilado de registros genéticos, em que quando a gente começou a colocar a lupa, ou seja, a ampliar, seja através de uma fotografia, seja através dos estudos da tecnologia de uma década de 50, e que a gente só foi, de fato, fechar isso agora, na virada de milênio, nada mais é do que dar mais forma para nossa consciência, para a compreensão dos nossos estudos de linhas do tempo. Super. Certo? Super. Então, como a gente abriu aqui nosso campo hoje, esse estudo começou com a fotografia, aonde, na hora que se fotografa o DNA, e a gente viu que ele não é chapado, né? Ele não é uma estrutura estática ali, em 2D, a gente vê que ele tem essa dupla hélice. Dupla hélice, porque a gente já tá falando aqui, lá na frente, a gente vai falar que tem uma outra hélice aí, né? Que a gente não vai explorar nesse episódio. Mas essa dupla hélice que foi confirmada com essa fotografia, a gente entende que ele tem movimento. Ele tem um campo eletromagnético à volta dele. Assim como falamos também no episódio passado, o DNA, ele pulsa. Ele tem condutividade elétrica. E é isso que faz, através dessa condução eletromagnética, a gente ativar ou desligar o nosso círculozinho de informações que está ali dentro das nossas células. E aí a gente segue essa jornada, então, ou seja, e se vocês pararem para observar, de 53 a 77, que é quando ele tira a fotografia e aí começa esse estudo de sequenciamento de DNA, é um prazo muito pequeno. E a gente está falando de uma tecnologia que hoje dá um banho neles, né? E eles conseguiram caminhar muito rápido. Uma das reflexões que a gente sempre traz aqui em Origens é que essa grande aceleração, existe um outro universo andando paralelo aqui, que é o campo espiritual. E o campo espiritual precisou acelerar todo esse processo, ao nosso ver aqui, falando no plural, é porque a gente saiu de um cenário em que a gente não se tinha uma expectativa espiritual de se entrar numa outra guerra mundial. Então, com o encerramento da guerra, precisou acelerar esse despertar e ampliar a nossa consciência de espaço-tempo para elevar essa consciência mais rápido. Perfeito. E aí a gente chega lá em 89, que é quando se cria um instituto, ou seja, quando começou esse processo, ainda no processo de pós-guerra, estava tudo muito segregado, segmentado. Então não se tinha comunicação. Então é aquele movimento. Você imagina que são vários núcleos de cientistas espalhados ao redor do mundo. Não tinha essa internet que se tinha hoje, né, gente? Então tudo era muito mais complexo. E aí, em 89, curiosamente, pausa e observem. Isso é uma coisa que a gente falou muito no workshop. Pausa para quem tem esse mergulho profundo nas correlações espirituais. Para e pega essas datas da ciência e observa os pontos em que a ciência se conecta nessa vésica Pisces que falamos tanto no encontro passado, em que essa vésica de encontros entre universos acontece entre datas da ciência e datas de marcos espirituais, de movimentos aí, tá? E aí eu deixo para vocês cada um fazer dentro do seu campo de know-how aí, de conhecimento. Super. E aí eles criam esse Instituto Nacional de Pesquisa de Genoma para que eles começassem a concentrar as pesquisas para dar mais forma e agilizar o processo. E aí temos um salto aí de quase 15 anos, um pouco menos, em que em menos de 15 anos eles conseguem mapear parcialmente esse DNA, esse genoma humano. E um fato curioso que a gente veio, desde que a gente ancorou isso, a gente vem recebendo das mídias o quanto que a análise do genoma humano acelerou e ajudou paleontologia, arqueologia a decifrar e a conseguir decodificar processos de arcadas humanas. Então, muito do que a gente contou lá no comecinho dessa história de Origens
já vem com informações e com embasamento para quê? Para situar a gente no espaço-tempo. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, essa situação de espaço-tempo nada mais é o quê? Da forma. Para a gente entender e que a ciência entrou. Eu falo que eu acho que o grande divisor de águas para a ciência com essa questão do genoma humano, ela rompeu um universo limitante gigantesco do que eles acreditavam que era a origem da humanidade, né? Porque quando se mapeia, e aí quando a gente já mais próximo de nós aqui em 2012, quando eles concluem todo esse estudo, e aí eles começam a entender, aí se conclui o estudo de genoma humano, né? Nossa, eureka, acabou, ponto final. E aí a gente vai ver na sequência, né, que eles publicam em 2004, pode passar para a próxima tela, e aí quando eles acham que chegou na linha ali, na linha final desse trem, muito pelo contrário, porque aí é a hora que a gente começa a ter uma dimensão muito maior e muito mais profunda do que é o estudo dos códigos genéticos, né? E aí, trazendo alguns números aqui que vocês gostam, né? Principalmente, eu pessoalmente adoro essas questões factuais, né? Porque dá mais forma para aquilo que a gente já sentia há muito tempo. Então, se a gente foi decodificado com 23 pares de cromossomos, detalhe, tá? Os outros primatas, né, os outros seres, têm 24 pares cromossômicos, tá? Então, a gente tem um par a menos. Dentro do processo darwinista e da teoria evolucionista, não faria muito sentido seres mais evoluídos, a nível de neocórtex, né? Termos um par a menos de cromossomos. Só aí já temos um ponto de interrogação. Maravilhoso. E aí a gente tem 3 bilhões de bases de pares que compõem o genoma humano. É uma estrutura, né, amiga, extremamente complexa, né? Se a gente for falar até de inteligência artificial, isso aqui é uma base de inteligência artificial extremamente potente, Super. complexa, pouquíssimo estudada, por mais que a gente já venha aí de pelo menos, de estudo completo há mais de 10 anos de DNA, a gente está engatinhando ainda nesse processo de compreensão, né? E que, curiosamente ou não, está caminhando junto com a tecnologia artificial. Super. Outro ponto importante. Exato. Marca um ponto aí que isso vai marcar as nossas próximas temporadas aí. E aí, curiosamente, um termo que, para quem já estuda isso, é bem comum, eles viram que aproximadamente 97% do nosso DNA não tem utilidade. Aí já outro ponto, Darwin parou e falou assim, meu Deus do céu, se numa teoria evolucionista a gente desprende energia para construir 100% de um material genético, a gente só usa 3%, é alguma coisa errada, a conta não fecha. Porque, energeticamente falando, por que eu construo 100 se eu só uso 3? Exato. Né? Nada na natureza. Nada na natureza funciona assim. A natureza, ela otimiza tempo, energia e espaço para ela conseguir ter máxima eficiência e eficácia, né? Antes de eficácia, de produtividade e desenvolvimento a nível de sistema, tá? E aí, eles colocaram que aproximadamente 100 mil genes, desses 100 mil genes, apenas de 30 a 40 mil é necessário para codificar um ser. Então, ou seja, 2/3 do material de gene humano, é uma grande incógnita aí. E o curioso é que são proporções parecidas, acho que já tocou rapidamente, mas eu vou trazer de novo, porque a gente nunca sabe se todo mundo ouviu tudo, né? São proporções, qualquer proporção estatística que começa com 90%, a gente não pode simplesmente chamar de junk. A gente sabe que eles nem chamam só de junk, já chamaram de ghost, fantasma, depois de chamar de lixo. E agora a mais nova tendência é chamar de carrier, né? Exato. São carregadores, ou são ativadores daqueles 3% que te dão as suas características físicas. Exato, né? Exatamente. Alguma parte da genética já assume a parte do quanto experiências passadas podem ser ativadas através de química, o seu DNA, né, que é epigenética. Epigenética, exato. Mas, basicamente, a gente chama de lixo, fantasma, ou, na melhor das hipóteses, carregador, no micro. E lá no macro do universo, a gente chama de matéria e energia escura, também 95% daquilo que nada existe, né? Nada há. Porque, na verdade, a gente não consegue enxergar com os nossos olhos e máquinas humanas. Exato, E a gente chama de escuro. Então, eu vou chamar de escuro no macro e eu vou chamar de
carregador no micro. Exato. 90% não dá para chamar, né? Exato. E além do 0,001% no quântico atômico, que é matéria, e 99,9999 é nada, porque é vácuo. Exato. E a gente chama de um vácuo de vazio e nada. Então, assim, não, gente, não vamos revisar. Se a gente parar... e se a gente para pensar nessas proporções também dentro da estrutura celular, né? Que a gente tem de matéria e a não matéria, o campo de matéria é muito pequeno em vista da não matéria, né? E isso a proporção deve ser parecida com a galáxia. Exato. Então, assim, nas órbitas. Que é o que a gente abriu aqui o episódio, né? Se a gente parar para pensar e fazer as correlações de micro e macro, a proporção vai bater, a conversa, né? A forma como isso se conecta, vai bater. E aí a gente deixa aqui esse convite para essa reflexão de como cada um de vocês enxergam esse escuro, né? Esse vazio, esse junk, esse universo ainda não decodificado pela ciência, né? E a gente pode ir para... e antes da gente mudar, para quem estiver assistindo a gente em vídeo, ou se não, para quem for depois ouvir o nosso pod no YouTube, a gente deixou aqui algumas imagens já inspirando, né, na fotografia nossa aí do começo da década de 50, é a incrível sincronicidade do que a gente estava falando no encontro passado, da foto do DNA. Então, em cima, na parte de cima, a gente tem a fotografia dessa dupla hélice vista de uma maneira chapada, de que é como eles imaginariam que era, né? E essa fotografia, cortando o nosso DNA, eles cortaram e tiraram essa fotografia vista de cima. E a fotografia vista de cima dá uma visão pra gente de fora do cenário, em que a gente vê uma geometria maravilhosa, né? Uma geometria perfeita, mas uma geometria que dá amplitude pra gente de conexão com... Eu falo que só de meditar com essa imagem já dá uma dimensão do que é a complexidade do DNA. Né? Uma mandala genética. Exato, uma mandala genética, literalmente. E a gente pode ir para a nossa próxima tela, em que a gente vai trazer aqui algumas reflexões possíveis, né? E que a gente já até discutiu outras, né, amiga? Acho que a gente pode desmembrar aqui. Eu quero também que você traga um pouco desse seu despertar de amplitude de consciência, né? Em que a gente começa a levantar. E aí é onde entram os profissionais, os estudiosos da metafísica, né? O Amit Goswami é um grande pesquisador também, que é fonte de referência para gente, a nível de entender a metafísica, a parte de estudo de epigenética, como que o ambiente, as nossas emoções, as nossas relações são capazes de modular o campo eletromagnético do nosso DNA. E aqui são algumas reflexões, né? Qual que seria a resposta por uma complexidade de material genético que a gente tem dentro de cada célula do nosso corpo, tá? Então, a gente pode ter a questão da origem das respostas biológicas, né? Que é o que é mapeado e que hoje a gente deu saltos quânticos aí a nível de estudos de análise de embriões, análise de doenças, né? O como que a gente consegue transmitir isso geneticamente falando. Aliás, parênteses, né, amiga? Quem não fez e tem curiosidade, tem muitos testes hoje que você compra, sei lá, nos Estados Unidos. Eu lembro que eu comprei na Target o meu 23andMe, sabe? Você colhe o material genético que geralmente tem a ver com tirar saliva, né? E manda por correio. Aqui no Brasil também tem algumas parcerias que você pode encontrar, Meu DNA, enfim, Google aí, kit de material genético. E aí você acaba tendo uma assinatura, é muito curioso, que você tem um primeiro report que tem a ver com qual é a sua descendência, né? Eles chegam no nível hoje de, tipo, você potencialmente tem um avô que é ucraniano, você tem um tataravô que é italiano, que é a minha linha aqui. Mas todos os meses eles soltam reportes novos baseado naquilo. O DNA te solta de graça o 23andMe, né? O 23andMe, que é o americano, que é da Google. E o brasileiro ele solta por uma assinatura mensal. E aí ele vai dando do tipo curiosidades. Por que você gosta mais de cerveja do que de destilado? Por que teu cabelo é mais grosso no inverno do que da tua irmã, entendeu? Ele vai dando coisas desde curiosidades do dia a dia
até mapeamento de potenciais doenças, entendeu? Sim. Então, assim, ademais de você mandar o seu material genético para alguém que você não necessariamente conhece a procedência do que vai fazer, exatamente. mas, assim, se pegar o teu cabelo também consegue, entendeu? Então, assim, desse lugar é menos o medo e mais a possibilidade de se autoconhecer. E tem uma curiosidade, que os americanos, eles testam, para eles, são 96% de raça das Américas, né? Porque eu tenho uma linhagem da minha avó. E quase 4% de o que eles testam muito lá, que é o tal dos judeus ashkenazi. É curioso como eles têm essa vontade de saber onde estão essas pessoas, né? Deixa aqui um parado lá no estacionamento, porque eu acho que esse também cabe um programa inteiro. Do porquê que essa específica linhagem de judeus tem uma importância grande, talvez, para uma linhagem mundial, sabe? Deixa estacionado ali. E no Brasil, eles não testam. Então, eu sou 96% europeia, 4% nativa americana, com uma parte africana, mas basicamente não tem o teste. E aí, a minha mapeamento genético muda. Então, assim, só para dizer que na matéria, o rudimentar é tão rudimentar que a hora que você tira uma linha de informação, você tem uma outra proporção do que acontece com esses 3%. Eu acho que eles daqui a pouco vão começar a entender com esse próprio material que está instalado ali, outras coisas que não só cabelo, vontade de, enfim, disposição genética para comer coisas ou não. E que quando a gente fala sobre isso, né, e na realidade, para a ciência, quanto mais banco de dados eles têm, mais eles conseguem cruzar e comparar. E é muito interessante, que é isso que a gente tem acessado desde que a gente começou Origens, né, que a gente recebeu e vem recebendo, né, de materiais, é que a gente está falando de uma linha do tempo do presente. E isso a gente está falando assim, vamos falar de linha do tempo de presente, que é o que você está falando da sua ancestralidade. E a gente tem uma linha embaixo, isso como a grande maioria vê, né? Embaixo de uma linha ancestral, hominídea, que a gente começa a cruzar, opa, achamos uma nova espécie, hominídea, será que é precursor do Homo sapiens sapiens? Então, assim, e aí através de estudos, eles vão mapeando para cruzar as informações. Então, com mais informações eles têm, maior é a complexidade de cruzamento delas e maior é a nossa dimensão, que, vou dar um bug na cabeça, maior é a nossa compreensão sobre espaço e tempo. Super, que é uma mudança do tempo. Que é a mudança do tempo. E que é um dos papéis do DNA. Super. Que aí é onde a gente vai falar nesse próximo ponto, com matriz de consciência. Porque eu posso ter uma consciência linear, de que eu entendo que eu tenho uma ancestralidade, de uma tataravó, de um tetravó, blá, blá, blá. E que eu passados, né? Eu acho antepassados. O Ronaldo, ele deu uma boa ajuste também lá no ancestral, nas vozes ancestrais. E ancestral é bem antigo. E antepassados é tipo o seu tataravô. Exato. Dá pra gente fazer uma distinção. Uma distinção. E aí, para quando eu quero acessar a minha genética para um futuro, qual é a minha genética que eu quero prospectar para esse futuro? Que é o que muita gente faz com inseminação artificial, né? Quando você começa, através da epigenética, modular esse DNA, como esse DNA vibra para aquilo que eu estou projetando para a nossa versão de futuro. E que, ouso dizer, um outro parênteses, é o que a inteligência artificial já está fazendo a nível de começar a fazer simulações, que é aqueles aplicativos, quando você começa a colocar como que serão os seus filhos, como seria você no futuro. Mas isso é tão rudimentar, porque ele pega informações do que já está manifesto. O ser humano, ele é tão mais complexo do que o que está na matéria manifesta. De novo, é os 3, 4%, 10% em algumas linhas. Mas é muito pouco daquilo que somos. Exato. Então, a simulação de uma inteligência artificial, ela é rudimentar, né? Essa consciência, ela é muito basiquinha. E eu acho que o mais interessante desse processo é, de fato, a gente entender que o nosso DNA, ele é uma biblioteca dessas raças ancestrais. É uma biblioteca viva, né? Porque quando você pega ali, não sobrou osso nas cavernas congelados, sobrou um ou outro ali, né? As arcadas, ou os esqueletos, ou os seres que vão sendo encontrados nas areias, nas cavernas, no gelo. Mas, na verdade, dá pra você ver lá, a gente falou isso no primeiro episódio, lá no Zero, que tá lá, os cruzamentos, as mudanças do ser humano está registrado no DNA mitocondrial, que é da linhagem da mulher, dos ventres que vocês saíram, vocês conseguem puxar o DNA mitocondrial. Porque é o fio condutor eterno, né?
e que conecta todas essas gerações. E quando a gente abre esse nosso campo de visão para entender que o DNA ele é um HD de registros atemporais, quando a gente começa a expandir esse nosso campo de visão, a gente perde a noção de espaço e de tempo. E aí a hora que a gente entra no universo que para nossa consciência física ainda é muito estranho. É muito complexo. E a gente brinca, né, que faltam palavras que possam expressar e que a gente consiga organizar numa linha racional como que é isso num campo de consciência expandido. Posso dar um exemplo? Eu acho que o HD de informações atemporais pode ser entendido talvez no temporal. Eu fiz a gente sempre faz, né? Faz no final de ano, essa coisa toda, você junta partes da família, né? E eu juntei partes da família da minha avó materna. Tá. Né? Do meu bisavô, melhor. Do meu bisavô e da minha bisavó, estavam presentes 44 pessoas. De 2, 44. Tá. Não são não cabe em todo mundo. Então, sei lá, de 2, hoje vivente deve ter um pouco mais de 100 pessoas. Tipo, bisavô. Tá. Que avós nós temos 4. As pessoas a primeira vez que essa informação caiu na minha consciência, eu fiz, nossa! Que é, avós temos 4, bisavós temos 8. E aí você vai puxando exponencialmente, sei lá, quando você volta a 20 gerações, já tem 11 mil pessoas que são as suas pessoas, entendeu? Então, esse HD de informações atemporais, se no temporal você volta lá 2.000 anos, você deve ter, provavelmente nós somos todos irmãos mesmo. Você volta 200 anos lá na Eva mitocondrial, somos todos irmãos. Mas acho que quando você vem mais proximinho de você, 2 deram mais de 100 viventes hoje em dia. De uma parte da minha informação genética, né? Eu tenho 8 partes dessa se eu pegar a linhagem dos bisavós. E eu acho que essa é a beleza. Quando você vai pro atemporal, tudo que você tá aqui hoje celebrando nesse tipo de encontro de final de ano com as famílias tem a ver com a genética que tá na capa de carbono material. Exato. Teoricamente, a alma segue na linhagem, porque também faz sentido. Eu vou evoluindo a minha capa de carbono genética para que os meus eus do futuro nasçam cada vez mais evoluídos. Porque a hora que eu desço com uma alma mais aprendida, eu consigo ativar coisas do meu DNA que eu não conseguia 10 gerações para trás, quando eu também fui vivente. Então, eu acho que até uma proporção, enquanto você estava falando, eu vim pensando assim, que talvez seja por isso que quando a gente é mais velho e menos consciente, talvez, de algumas coisas da sociedade, a gente tem muitos filhos, a gente morre rápido, volta para o mundo espiritual, isso puxando Idade Média, onde o braço humano serve para trabalho, né? Quando a gente tem máquinas fazendo aquilo que o braço humano faz, a gente começa a ter mais conforto, as famílias mais educação, mais orientação pela vida. Não tem mais 10 filhos, é muito raro você ver num ambiente de privilégios e conhecimento alguém com 10 filhos, né? Quando alguém tem 3, já tem bastante. E aí eu acho que quando você vem, sei lá, de uma família que era comum ter 10 e você se torna um filho único ou duplo filho e filha, você carrega em si todas essas pessoas. Você também tem que ter uma envergadura na sua alma para representar toda essa gente por um período de tempo que vai ser maior do que 30, 40 anos, que era o que as pessoas duravam, talvez na geração dos meus bisavós, né? Então, quando você vê, assim, as famílias, cada irmão carrega um pedaço de uma personalidade que pertencia àqueles 2. E hoje, aquele ser, sei lá, eu tenho uma filha só. Ela carrega os 10 que antes na potência do que ela é. Do que a potência que ela é. Só uma intuição que veio enquanto você estava falando aí sobre informações atemporais e temporais. Bem, aqui essa dança, tá, gente, é fantástica, porque a forma como eu estava vendo aqui na minha tela multidimensional, ali tem essa habilidade de capturar e traduzir em palavras faladas, tá? Eu falo que é difícil. Para mim, esse é um dos meus grandes challenges hoje, que é conseguir traduzir aquilo que eu tô vendo e sentindo de lá e trazer de uma maneira que seja compreensível para vocês aqui na fala. Mas aí, isso que você trouxe era como eu tava vendo. Porque imagina que... E é da mesma forma como a gente, lá atrás, no começo da década de 50, e a gente começou a desenvolver e compreender que o DNA é esse junk, é esse escuro,
Porque a gente acredita, né, dentro da ciência, que a gente precisava de um quanto pequeno para corresponder a uma totalidade, que é a mesma proporção de você ter 10 filhos para você conseguir traduzir a nível de matéria a complexidade da sua ancestralidade, né? E conseguir perpetuar isso para que no futuro a gente consiga digerir. Perfeito. E aí agora a gente está precisando cada vez menos, porque o campo de consciência, ou seja, a nossa consciência de espaço e tempo, está mudando. E aí o nosso convite, se você quiser passar a nossa compreensão dessas conexões multidimensionais, é exatamente mudar o nosso olhar pro DNA e a gente começar a colocar uma lupinha aí para vocês com relação ao que é esse universo escuro, o que é essa espiritualidade presente hoje no nosso DNA e que é o que a gente, é o que a gente gosta de fato, né? Uhum. A gente passou um background aí de quase o episódio todo abrindo uma tela panorâmica para vocês, para instigar vocês a olharem para essa geometria tão complexa e tão pouco estudada ainda, porque a gente está falando de um estudo de 65 anos, né? De quase 70 anos aí. E aí, aqui são algumas reflexões, né, amiga, que a gente traz. O que essa espiritualidade traz? É a hereditariedade biológica, que é o óbvio, que é o que nós temos hoje, né? A gente tem a hereditariedade kármica, que é justamente aquilo que a gente está falando dos nossos antepassados, trazendo as repetições de padrões e que muitas vezes são apresentadas pela epigenética nessas alterações químicas, né, no nosso DNA, e que isso hoje já é mensurável, né? A gente já consegue mensurar através de estudos genéticos. A questão da hereditariedade astrológica, que aí é um outro universo, né? Que, enfim, não teremos tempo para nos aprofundarmos, mas é justamente a gente cruzar a geometria estelar no momento em que você passa pelo portal da alma para a matéria, e aí existe uma comunicação dessa geometria que ela é registrada no seu DNA, e aí a gente consegue cruzar isso, e isso é mensurável, tá, gente? Quem segue nas traduções astrológicas é um universo fenomenal, né, amiga? E a gente tem a questão dos registros acásticos, e aí é uma outra forma, é uma outra camada de acessar o que a astrologia traz da perspectiva da movimentação dos astros, do cosmo, pra gente, na questão de você puxar essas linhas do tempo, que é o que a gente estava falando antes de começar, né? Porque a hora que eu viro a chave, e vamos trazer até o exemplo que a gente estava falando antes de começar a gravar o episódio, a hora que eu viro a chave para um determinado campo de consciência que eu acessei, que a gente tomou ciência na matéria, o tempo e espaço, a gente vai falar isso muito aqui, deixa de existir, porque não é que ele deixa, é que ele toma outra forma, outra dimensão. A Lígia Gabi do passado, que começou isso lá em 2019, elas aqui já tomam a ciência, porque é onde a gente está, e as nossas versões de futuro conseguem captar por campo de ressonância de consciência, e isso é transmitido por esse DNA, pelo menos ao nosso ver, como a gente acredita. Super. Que ele tem um campo eletromagnético. Esse eletromagnetismo, ele consegue viajar nesse espaço-tempo. As nossas versões de futuro captam e falam, opa, Lígia e Gabriela Conseguem agora receber isso. Conseguem receber, galera. Vamos pegar um outro download aí de registros, e elas nos enviam nas famosas sincronicidades do universo. Ou capturas, ou sonhos, ou conexões, pessoas, materiais. E aí o universo maravilhoso, que eu até me arrepio, porque é a hora que a mágica acontece. Super. Você fala, nossa, entendi, faz 3 entendi. E é lindo isso, porque isso é a hora que esse tesão que a gente sente, aquele prazer de conectar as realidades, é a hora que a gente entra em ressonância, é a hora que os nossos DNAs físico, multidimensional, eles finalmente estão conversando na máxima eficiência deles. E você sente a sacralidade de Deus, do divino, da fonte, do você lá que já está
perfeccionado junto com a fonte. Exato. Isso vai ficar para o próximo episódio, mas o tempo não é linear quando você Exato. está expandido nesse tanto, entendeu? Então, é mais fácil a gente sentir aonde nós estamos, o que passou pro Exato. linear, que, ou seja, o que você está integrando, curando, perdoando, que é a noção de reencarnação ou de múltiplas vidas linearmente, do que você capturar aquilo que já está na fonte. Exato. Consegue-se falar muito mais dessa personalidade sofrente que fui eu, do que a personalidade perfeita, porque a gente ainda tem uma polaridade na dualidade muito maior do que a luz, né? A sombra ainda é maior do que lá, na luz do planeta nesse exato momento do tempo e espaço. E eu acho que o mais legal disso tudo é saber que é do físico para o espiritual, do espiritual para o físico, e essa dança entre DNA físico, DNA espiritual e DNA multidimensional, que tem essas variações, dá pra gente conversar o próximo episódio. Sim, podemos passar aí pra gente encerrar. Sim. E aí, né, amiga? Eu queria fechar uma última informação, que quando eu peguei lá em 2019... eu queria dizer também que antes de entrar nessa foto aqui do cometa cheio de vida, chegando na Terra, que quando a gente downloadou, né, fez o download dos slides que vocês estão vendo aqui, que é o curso e que foi muitas vezes utilizado em palestras e coisas e tal, em vários lugares aí, antes da pandemia e pós-pandemia, a gente teve as intuições, mas não necessariamente toda a profundidade do que estava se mostrou naquele momento. A gente nem colocou nos slides, não estavam lá ainda, né? Ao pegar esses mesmos slides para poder gravar esses episódios aqui, é que a profundidade está se mostrando. E a gente nem chegou no fundo ainda, né? Exato. Eu acho que nem tem fundo, hein, Mel? Ao podcast, porque a gente vai poder trazer mais e mais camadas dessas conversas todas. Mas assim, se a gente quiser saber onde estão as chaves, pode usar esses 40 slides que foram capturados. Bom, o que é isso daqui? Chama-se panspermia. Parece, se você olhar, esse é um macro, né? É um cometa vindo para a Terra e trazendo micro-organismos, aonde é uma das teorias de como a vida se desenvolve, né? Ela não foi refutada ainda, eu vou ler para todo mundo ter a mesma base, mas ela é muito parecida com um óvulo e um espermatozoide. Exato. O macro e o micro aí, espermogênese. De você ver a qualidade do esperma para se eles, de fato, têm a capacidade de trazer vida, né? Então, o macro no micro, que está em cima, é como que está embaixo. O sutil rege o espesso. E eu vou ler, porque eu acho que vale, não só porque a gente está falando de DNA e DNA de vida e como é que a vida começa, porque vem de novo o cientista que descobriu o DNA, fazendo umas coisas que a gente gosta aqui na parte metafísica. Então, eu vou ler o que é panspermia, que a proposta, ela aconteceu mais ou menos no final do século XIX, é uma teoria que busca explicar a origem da vida. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres ou elementos precursores das vidas oriundas de outros planetas. Então, chega no cometa, meio que inconsequente, né? E enfim, começa-se por aqui. E aí tem uma outra teoria, que é a tal da panspermia dirigida. Ou seja, não é somente o cometa desenfreado que chega aqui. Que pode ser consciências inteligentes direcionando o cometa como uma nave de vida chegando na Terra. Mas o pessoal vai mais longe. Então, Franca Circo e Leslie Orley, autores dessa abordagem da panspermia dirigida, defendem que seres inteligentes de outras galáxias colonizaram vários planetas, inclusive o nosso, deixando como prova de sua presença o molibdênio, elemento essencial para o funcionamento de determinadas enzimas, mas bastante raro em nosso planeta. Assim, Franca, Circo e... Quem são eles, né? Você pode falar, cara, é uns malucos, Haribo, metafísico e whatever. A gente pode até ir mais a fundo em quem eles são depois, caso tenha curiosidade. Mas aí vem o nome que nós conhecemos e abrimos o episódio. O Francis Crick, um dos três que descobriu, né, o DNA, da hélice do DNA, junto com esse Leslie Orden, que a gente que a gente falou antes, os dois propuseram também que esporos transportados por uma nave espacial chegaram à Terra por vontade de seres extraterrestres inteligentes. Então é um cientista, prêmio Nobel, contando essa história, ajuda a gente um pouquinho, sabe, gente? Então, a panspermia é a forma de dizer que talvez tenhamos não só cometas direcionados por consciências, o que acontece também, né? Todos os seres. A gente estaria aqui aberto a tantos cometas diariamente, de tempos em tempos, enfim. Acho que tem uma proteção aí na galáxia. Como
Talvez os deuses são, de fato, astronautas. Oh! E aí eu acho curioso, né, amiga, como que casa, né? Acho que a gente pode passar aí pra gente seguir e amarrar essas linhas, porque para a próxima slide, porque assim, Cryon, né? Não podemos falar de tudo isso e não mencionarmos Cryon, né? Para quem não sabe, Cryon é uma consciência canalizada há algumas décadas aqui na Terra. E Lee Carroll é um dos canalizadores. Uma beleza profunda. Uma beleza profunda e dentro da consciência Cryon, né? Responsável pelo comando magnético no universo, entendendo que magnetismo gera uma ordenação a nível molecular de nossas células para que nós possamos desenvolver consciência. Então, o magnetismo, né, gente, ele gera ordem. Ordem energética, ordem para que a matéria possa compreender um padrão para ser replicado, que é essa dinâmica do DNA, seja ela no seu alinhamento perfeito ou distorcido. E aí, Cryon traz essa frase. A gente tem alguns livros aqui em cima e vamos compartilhar as referências quando os episódios forem lançados. O Cryon traz, né? O DNA do ser humano é a celebração da energia interdimensional no planeta. Ou seja, o DNA é um grande compilado, é uma grande receita multidimensional da celebração desses estudos que a gente está trazendo aqui e que a geometria que a gente trouxe aqui hoje fala sobre isso. A cosmogênese, a cosmogênese, que é o estudo, né, da origem, da formação da vida do universo, vocês podem achar por várias vertentes, desde da vertente bíblica, da vertente da metafísica, não importa. Vocês vão pegar e se vocês cruzarem, elas vão ter os pontos de conexão, interseção e comunicação. A separação das visões que a gente tem de formação, de mundo, é para separar, para que a gente não se conecte e a gente não se fale, não se veja. Então, aquele parênteses, quando você trouxe dos judeus, que eu ia falar e acabei me esquecendo, quando a gente entra nesse processo de segregação genética, de purificação de raças, e que é um processo que vem vindo, a gente tem esses registros em eras de existência da humanidade, é um processo em que a gente separa para não se conectar. Separados, a gente não se fala, a gente não se vê, a gente não comunica. E não existe isso daqui. Essa separação não existe, essa celebração da interdimensionalidade. E isso é o que dá a complexidade do universo e faz a mágica acontecer e a gente conseguir se comunicar. Então, eu falo que Cryon consegue trazer isso justamente por ele que faz parte desse grande comando magnético. Para trazer ordenação energética para que a consciência possa ser manifesta na Terra. E é sobre consciência mesmo. Embora algumas linhagens genéticas, no momento que nós estamos no planeta, facilitam a expansão de consciência no sentido de as almas habitarem aquele corpo, não é a raça. É a linhagem de todas as raças viventes no planeta, né, da única raça vivente no planeta, que é a raça humana, mas todas as suas origens distintas. E dentro de todas elas, tem aquela cuja genética está mais propensa a receber de volta almas com consciência expandida. E a celebração de todos os povos vão acontecer quando nós nos encontrarmos em massa nesse tipo de corpos distintos, diversos, mas consciência e frequência mais conectadas, alinhadas, pertencentes à mesma unicidade. Gabi, pode passar para a próxima pra gente, por favor? E aí a gente traz. Temos a foto daqui. Peraí, enquanto o Gabi vai pegando a foto, o que eu queria fechar, então, eu vou pegar um pedacinho aqui para deixar para o próximo episódio, tá? Que foram os estudos que a gente fez desse livro aqui, ó. Cadê ele, Gabi? Mostra aí. Isso. Para quem não está vendo, eu vou ler. É A Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, da Bárbara Marciniak. É um dos livros dela, que foi o livro de maior sucesso best-seller dela, é o Mensageiros do Amanhecer. Então, vale a leitura para vocês, porque ela traz, assim, gente, são canalizações, tá? E é uma linha que a gente segue muito aqui no Origens, né? A gente, né, amiga, acho que um dos grandes objetivos que a gente quis trazer nos podcasts é a gente conseguir entrelaçar esses universos
de uma maneira leve, dinâmica, abrindo campos para que aqueles campos que ressoarem com vocês possam se aprofundar. Então, a gente vai trazer dados científicos, a gente vai trazer pesquisas, mas a gente vai trazer canalizações. Sim, porque faz parte de quem somos e que a gente acredita muito nisso. Então, o trabalho que a Bárbara traz aqui de compilados, de fragmentos do que a gente conta aqui, desde a história dos reptilianos, dos Anunnakis, da forma como o DNA foi estruturado, essa grande agenda cósmica, tudo aqui está compilado nesse livrinho aqui de aproximadamente 300 páginas. E é bem interessante, ela é uma norte-americana da Carolina do Norte, então, assim, é bem legal, assim, a abordagem dela. E ela fala algo assim que também foi uma inspiração em tudo que eu aprendo com Vanessa Queiroz, que está sempre presente aqui conosco, do Vozes Ancestrais. Lembra lá no episódio 0 que a gente fala que as sementes estelares, a gente tinha mais ou menos 17 tipos de séries, e foi trazida a oportunidade desse DNA divino, que eu consigo entender que esse DNA é capaz de ser multidimensional, a ponto de se conectar com o mais baixo da consciência do que você foi, fractalmente, multipersonalidades, ao mais alto que está na fonte, entendeu? Exato. Você vai para onde está o seu ser já junto com a fonte. E aí ele diz assim, eles demoraram o tempo que foi necessário, né? Os outros tipos foram desaparecendo, ficou somente um tipo, aqueles que tinham a semente do Criador. Dessa forma, lentamente nasceu a civilização lemuriana, que eles falam um pouco desse lugar, né, no planeta e na Terra, cuja composição do DNA semeado pelos pleidianos recebeu a constituição que conhecemos hoje, que a gente falou aqui no episódio todo dos 23 pares de cromossomos, mas que ainda tem o 24º, que é o que a gente vai falar no próximo episódio. E aí ele fala sobre essa civilização avançada, seu grande diferencial dos tempos atuais é que eles tinham o DNA multidimensional. Funcionando a 90% da sua capacidade, ou seja, 90% da sua consciência multidimensional. Hoje a gente não tem 30%. Porque a dualidade é muito grande. Né? A gente tem uma dualidade cujas sombras é mais do que 50-50, né? Alguns chegam a dizer que é 70-30, que a maior parte do planeta está em 70% de sombras diariamente e 30% em luz. Isso melhora um pouquinho quando a gente fala 60-40, mas ninguém fala 50-50. Ou seja, toda a quanticidade de DNA estava ativa, como os pleidianos deixaram. Um DNA ativo a 90% cria uma consciência que é una com o universo. E assim eram os lemurianos, e assim era o processo todo. Então, o avanço nunca foi tecnológico como permeava toda a civilização Atlantis, né? O que de fato acontece é o desenvolvimento consciencial. Então, a verdadeira queda, na verdade, os afundamentos, não tem muito a ver com as águas, né? Aconteceu das terras irem para as águas. Mas, na verdade, a verdadeira queda tem a ver com a perda do nível de consciência do DNA humano de 90 para 30. E a gente não tem essa multidimensionalidade. Quando a gente fala em ativar, em acordar, em integrar o seu DNA, a gente está falando em subir o percentual da sua consciência. Elevar a frequência, vibrando, fazendo as suas células vibrarem novamente desse lugar, para que o seu DNA, que tem dois lados, ele tem dois lados, o físico e o sutil. E quando você vai olhar a geometria do DNA nessa perspectiva, você tem dois lados com pontes de conexão que estão 90%, 70% desligados dentro das teorias hoje que a gente está falando de junk DNA. E que, na verdade, eles continuam existindo, eles só não vibram. Eles estão dormindo. Então, isso que você diz, que ela traz, né, na obra dela, nada mais é do que você só consegue tomar ciência com consciência. E a hora que você toma consciência, a ciência faz essa junção e qualquer correlação com tudo que a gente falou no episódio não é mera coincidência. E aí, os dois lados desse DNA vibram juntos. E aí, a gente consegue fazer esse twist dessa hélice para uma... né, para a terceira hélice, que é o que a gente fala hoje já a nível espiritual, para compreensão. E sem compreensão das nossas sombras, dessa dança cósmica entre luz e sombra, entre essas polaridades de um lado e do outro, não tem integração, não tem expansão de consciência. É muito menos sobre o todo e muito mais sobre você. Vem logo o próximo episódio. Eu acho que esse era a dança hoje. Fiquem conosco, né? E eles acontecem o tempo todo dentro da gente. Aconteceu um pouquinho antes de chegar aqui comigo, mas eu vou contar no próximo episódio. E fiquem com essa geometria maravilhosa. Linda. Explica ela pra gente. Que falam
que fala dessa dança, né? Fala dessa dança cósmica, com complexa. meteoritos, com condritos. Então, tem uma alquimia de elementos do universo que fecundaram a Terra, literalmente, com seus materiais. Temos aí a consciência dos fósseis, que são os grandes armazenadores de registros de matéria orgânica, né? Nos representando aí nessa história. A gente tem os cristais, que é justamente a ordenação da geometria mais perfeita que a gente pode ter, né? E é uma dança entre o centro da Terra e o cosmo, através da manifestação da vida, né? Que é o que a gente está experienciando aqui em corpos de carbono. Então, circundando tudo isso, tem a dança entre o máximo da ordenação, que é o cristal, que é as nossas estruturas cristalinas, e lavas vulcânicas aí, que é a máxima da experiência pelo caos da manifestação, né? É a mais completa e complexa que eu já vi você criar, amiga. Que é a dança entre caos e ordem, ordem e caos, luz e sombra sobre luz, macro e micro e macro. Na base metatrônica. Na base metatrônica. Com DNA no centro. Com DNA no centro, porque o cubo de Metatron nada mais é do que a ativação do nosso DNA 12+1. E no centro dessa grande geometria, curiosamente, a gente tem uma forma de cobre, na forma da hélice do DNA, do cromossomo. Então, sem mais, pessoal. Só vem pro próximo episódio, Origens.